Então, grupo, eu vou apresentar para vocês agora alguns materiais que, numa escala aí, por exemplo, que é chamada uma escala de nobreza dos metais, né? Eu prefiro chamar que é uma escala de valor de mercado que cada um tem, do cobre até o HDMI. Eu vou falar um pouco sobre cada um, sobre possibilidades de criação e apresentar alguns exemplos de trabalhos realizados com eles e de lugares que eu cheguei e de lugares aonde os meus trabalhos me levaram. Então, numa escala de valor de mercado, eu tenho, por exemplo, o cobre, né? Vocês estão vendo em todos esses arames uma variedade de cor, de flexibilidade, de dureza, de brilho, reflexo, maleabilidade. São muitas características que cada um dos metais, ou cada um dos fios, ou cada um dos arames apresenta para a gente, né? Isso aí é na prática mesmo, que cada um vai experienciar o manuseio e entender, né, como que o material conversa com a gente, do que ele permite que a gente faça com ele, das suas resistências e limitações. Mas, enfim, o arame de cobre, ele é um arame considerado mais nobre, portanto, ele é um dos metais mais comuns, assim, ele é o mais caro, né? Mas a gente encontra ainda em casas de materiais de construção, nessas grandes magazines aí. E é um material que não existe, como é que fala? Reposição. O cobre que tem no mundo é o que tem e ele não é ele não é um material renovável, sabe o que eu estou querendo dizer? É isso. E aí, dentro dessa gama, né, de variedade de fios, tem também o arame galvanizado. Só antes, dá uma olhada nesse trabalho feito com cobre, que eu vou mostrar ali como se fosse um desenho, né? É um pêndulo, é um mobile que fez parte de uma exposição que chama Crisálidas. Essa exposição aconteceu no MUB, que é o Museu Brasileiro da Escultura em São Paulo. E aí vocês vão ter um exemplo de um trabalho abstrato feito a partir do cobre, usando só torções e amarrações. Existe também o alumínio e o galvanizado, que são esses mais prateados, né? E todos eles também têm uma gramatura que vai do mais fino, como esse aqui, por exemplo, ó, que é bem invisível, né? Ele tem a espessura de um fio de cabelo, de uma linha. Então, na moda, por exemplo, ele vai muito bem, como um acabamento na produção de acessórios ou como material utilizado nos bordados, né? Mais uma vez falando aí em trabalhos manuais, bordado, crochê, tricô e afins. Com essa espessura de fio aqui, por exemplo, é uma forma, né, de utilização desse fio, dialogando aí mais uma vez, né, com outras linguagens. O aramismo transita aí. Então, uma das formas de se transitar na moda, por exemplo, usando o aramismo, com fios mais finos, mais delicados e que tenha a maleabilidade possível para ser usável, né? Então, assim, um outro exemplo aí de trabalho realizado com o arame galvanizado, que é um dos mais baratos dentro dessa escala, né, de valor de mercado, é o arame recozido, que é o mais usado na construção civil, né? E aí, todos esses aqui são materiais que você, para adquirir, vai ter que comprar. E aí fica a cargo de cada um, né, e da condição financeira, porque dá para fazer joalheria, dá para fazer trabalhos com fio de ouro, com materiais ainda mais nobres ou mais caros no mercado. Isso aqui, a gente já entra numa outra seara, né? Que é a seara realmente da reutilização. Todos eles a gente trabalha com ressignificação, com deslocamento, né, de função e de utilidade para o
o material, mas nesse caso aqui é um tipo de resíduo tecnológico, né? São carregadores, nesse caso, de aparelho celular, enfim, de eletrônicos, eletroeletrônicos, e é um material que você consegue de forma gratuita, né? Tanto nos espaços que recolhem esse material, como depósito de reciclagem ou postos, né, de recebimento de lixo eletrônico. Vou dar um exemplo aí de mais um trabalho com o arame dialogando com a escultura em si, né, onde tem massas, volumes e as técnicas tradicionais mesmo de construção de uma escultura, mas dialogando aí com esse material que é contemporâneo, que é super simbólico, né, dentro da nossa contemporaneidade por causa da quantidade de que se é produzido, tanto do material quanto do resíduo dele. Então, eu vou dar um exemplo de um trabalho feito usando esse material aqui, numa série de trabalhos que eu chamo de Transantropomorphos erectus, que é uma variação ou uma variedade de humanos ou humanoides que se misturam com máquinas e com elementos tecnológicos já naturalizados e incorporados neles mesmos. Então, é uma mescla desses dois elementos aí. Esse aqui, por exemplo, olha só, tem um trabalho que se chama Entre Dois Nós. E aí é uma forma que eu consegui a partir desse material, que também é um material que você consegue de forma gratuita aí, em caçambas e materiais de... E ele tem toda essa flexibilidade, é uma estrutura que já vem pronta, né? E ao mesmo tempo também é uma linha e que possibilita toda essa maleabilidade. É incrível esse material. Isso aqui é conduíte de ar-condicionado, né? Nesse caso aqui especificamente tem um trabalho de pintura, porque é um trabalho pronto, né? Então, o que eu quero falar com isso é que é um material super versátil e que você consegue ele de forma gratuita também. Dentro dessa linha de reciclagem, esse daqui eu considero, no momento, a cereja do bolo, que são os fios de transmissão de internet, né, de TV a cabo, são as fibras óticas, né, que estão sendo jogadas toneladas delas aí no planeta. Segue aqui também uma série de trabalhos feitos com isso. Tem aí o devir da Zona da Mata, que é um cacto aí sem o abapuru, né, fazendo uma citação a Tarsila do Amaral. Foi um trabalho feito em comemoração aos 100 anos da Semana de 22, então isso é uma citação e uma paródia intertextual de Tarsila, falando de arte contemporânea, de semiótica e trazendo essa conceituação mais acadêmica e erudita para um material e para uma forma muito simples de se fazer e de se produzir arte. Então, ficam aí esses exemplos de trabalhos, de lugares e de possibilidades de atingir vários espaços através do aramismo. Então, grupo, olha, nesse pouquíssimo tempo que a gente teve junto aqui, eu consegui mostrar alguns exemplos, bem poucos, de materiais possíveis de se trabalhar, né, no aramismo, e eu mostrei isso para vocês entenderem, ou para eu exemplificar como é ampla a transitoriedade do arame dentro do mercado de trabalho, né? E dentro desse nicho de criação e de criatividade. Então, na moda, por exemplo, tem esse trabalho aqui, olha, que é da série Iaras, que são roupas realmente, né? São trabalhos feitos e direcionados para a indústria da moda. Tem esse trabalho aqui, olha,
que foi apresentado numa exposição de arte contemporânea, dentro de uma feira de arte contemporânea de nível internacional. Esse outro que foi para Miami, nos Estados Unidos. Então, se você trabalha com criação, com criatividade, quer ampliar realmente o seu repertório, o aramismo te possibilita isso dentro de uma variedade muito grande de profissões. Dá para se utilizar o aramismo como forma de produzir imagens, utilitários, design, objeto de arte e afins. Então, ficam esses exemplos aí de como você pode construir imagens a partir do aramismo e, com isso, ter um trabalho, ter uma renda extra ou ter uma fonte de renda como a sua principal. Então, fora arte, moda, design, arquitetura, existe uma outra possibilidade ainda, que é a que eu estou exercitando agora através do aramismo, a de professor. Eu tenho agora, depois além de produzir, de vender e de transitar em todas as outras linguagens, eu ainda consigo ensinar. Então, é realmente uma oportunidade muito boa de se ampliar repertórios, incluindo a que eu estou exercitando e a desse que vos falo agora, como um transferidor de conhecimento e de oportunidades dentro da área de criação e de criatividade. Valeu, vamos junto. Que a arte não seja motivo. Muito obrigado.